Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas 18, 18 a 23. Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas 18, 18 a 23. No final do nosso culto, nós estaremos orando por uma família muito aflita, que tem passado por um momento muito difícil. Chegou-me agora essa informação e nós estaremos clamando ao Senhor por esta família no final do nosso culto. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas 18, 18 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Que tua palavra seja anunciada com integridade, é o que queremos, e que ela alcance corações sedentos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Amém. Meus queridos, Jesus Cristo, por várias vezes, ele estava ensinando a palavra de Deus, e ele era interpelado por pessoas que apresentavam a ele questões das mais diversas. E aqui ele estava ensinando, não é? Ele estava pregando a palavra do Senhor, quando um jovem príncipe, alguns comentaristas bíblicos são unânimes em afirmar que se trata de provavelmente um chefe de sinagoga, alguém muito importante, alguém de proeminência na comunidade judaica. Esse jovem chega diante de Jesus e ele tinha uma inquietação, que é a inquietação de muitas pessoas hoje em dia. Ele não tinha certeza de vida eterna, ele não tinha essa certeza, embora fosse uma pessoa muito religiosa. O texto vai dizer então que ele chega diante de Jesus, naquele momento quando Jesus estava ensinando, e Jesus era uma pessoa muito acessível, e ele então, naquele instante ali, naquela audiência com Jesus, ele pergunta para Jesus, e ele começa com um elogio, incomum para um judeu. Ele diz o seguinte: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Naquele instante, Jesus, ele interpela aquele jovem, e ele diz o seguinte: Por que você está me chamando de bom? Não há nenhum bom a não ser Deus. Um judeu sabia que nenhum outro judeu era bom, apenas Deus era bom. Então ele pergunta para aquele jovem, em outras palavras: Você está me chamando de bom por quê? Porque você sabe que um judeu não chama outro de bom. Você está me chamando de bom porque você reconhece que eu sou Deus? Você está reconhecendo a minha deidade? E naquele momento, sem o jovem responder, Jesus então responde àquele jovem. Ele diz: Conheces os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe. E ele então, cheio de uma certeza, uma convicção de que ele era cumpridor da lei, embora a palavra de Deus mostrava claramente que o cumprimento da lei em toda a sua integridade era impossível, aquele jovem olha para Jesus e diz o seguinte: Mas eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus então ama aquele jovem e olha para ele e diz: Te falta uma coisa. Eu quero dizer para esta amada igreja que está reunida aqui: todas as vezes que você confiar em si mesmo para obter a sua salvação, faltará uma coisa. Nós não somos capazes de operar a nossa própria salvação. Não há como você ser salvo
se você acreditar que isto é possível por você mesmo. Sempre vai faltar alguma coisa. Por isso que a nossa salvação não depende do que eu faço, não depende das minhas impressões ou daquilo que eu entendo ser certo ou errado. A minha salvação vem de Deus e ela depende unicamente de Deus. Ele toma a iniciativa de salvar você. Ele providenciou tudo para que você pudesse ser salvo. Então Jesus olha para aquele homem, para aquele jovem, e ele diz: te falta uma coisa. Vende tudo quanto você tem, reparte pelos pobres, depois venha e me siga. E a palavra de Deus nos diz que ele saiu entristecido, porque realmente ele reconhece que não era tudo. Tudo não era o bastante. Esse é o tema da nossa reflexão nesta noite. Quando tudo não é o bastante. Eu quero pensar com você rapidamente, dentro desses instantes que nos foi reservado. Eu quero que você pense comigo algumas coisas muito importantes acerca disso, porque nós hoje estamos num contexto de religiosidade. O Brasil é um país reconhecidamente muito religioso. Embora seja considerado um país laico, o povo brasileiro não é laicista. O povo brasileiro crê. O povo brasileiro tem fé. Por mais miscigenado que seja essas crenças, esse sincretismo no qual estamos inseridos, existe fé no coração do brasileiro. Agora, também estamos debaixo de uma realidade. O Brasil hoje está vivendo, a pauta do momento é a crise política, mas eu quero dizer para você que a verdadeira crise do brasileiro não é no campo político, é no campo moral, é no campo existencial. A verdadeira crise do povo brasileiro está dentro dele, está no coração. Não adianta nada termos garantias que são dadas pelo governo, garantias de saúde, garantias de saneamento básico. Não adianta quando temos as nossas necessidades exteriores satisfeitas, mas o nosso coração continuará ávido por respostas, continuará ávido por encontrar aquilo que nada e nem ninguém pode me dar, que é a paz interior. O homem procura por paz interior. Eu atendi uma jovem na minha antiga igreja, antes de me transferir para Pará de Minas, e conversando com esta jovem, ela disse para mim: pastor, eu sou muito religiosa, eu sou uma pessoa aplicada nas questões religiosas, eu sou dedicada nas questões religiosas, mas eu não consigo encontrar paz no meu coração. O que está errado comigo, pastor? O que é que está acontecendo comigo que eu não consigo sentir paz no meu coração? E esta mulher tem tudo. Ela tem uma boa casa, ela tem uma vida financeira estável, ela não tem necessidades nenhuma em todas as suas questões, as suas demandas, não há necessidade. Mas esta jovem, ela não conseguiu encontrar paz. E talvez você que está aqui nesta noite nos visitando, é uma alegria ter com você conosco, você também está à procura de paz. Você pode ter tudo, talvez você tenha um excelente emprego, talvez você tenha uma casa boa para morar, talvez você tenha uma conta boa no banco, você tenha um bom automóvel, talvez você ouviu do médico essa semana que a sua saúde está 100%, mas nada disso tem sido suficiente para produzir paz no seu coração. Eu quero dizer para você, se você não tem paz, se você não tem certeza de vida eterna, se você não tem certeza do perdão de Deus, você não tem nada. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Rockefeller, aquele banqueiro chamado Rockefeller, no início do século XIX, do século XX, perdão, ele disse: o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. Existem coisas que só Jesus Cristo pode dar a você. Existem coisas que só o Senhor pode proporcionar a você. E quando você encontra isso, você encontra a verdadeira riqueza do ser humano. Sabe por quê? Porque nós vamos morrer. E o dinheiro que você tem, a riqueza que você tem,
Os valores monetários que você tem não serão capazes de comprar o seu lugar no céu. O céu não é uma mercadoria que você compra. O céu é um presente de Deus para aqueles que creem. Por isso eu quero pensar com você, rapidamente, sobre algumas coisas que não são o bastante e que estavam presentes na vida deste jovem. Por exemplo, no versículo 18, a parte A do versículo 18, não é? De Lucas capítulo 18, veja só o que vai acontecer aqui. E perguntou-lhe um dos principais, esse jovem que chegou diante de Jesus: bom mestre. Ele começa a sua audiência com Jesus, chamando Jesus de bom. Sabe o que eu vejo nesse jovem? Ele estava cheio de boas intenções. E eu digo para você, meu querido, minha querida, boas intenções não são o bastante. Não adianta você ter boas intenções. Eu afirmo para você, com a autoridade me dada pelo Espírito de Deus nesta noite, boas intenções têm levado muitas pessoas para o inferno. Você não vai receber o céu de Deus com boas intenções. Há muitas pessoas bem intencionadas ao nosso redor. Pessoas que gostam da igreja, pessoas que gostam do pastor, pessoas que gostam da música da igreja, pessoas que vão na igreja e dizem que maravilha aqueles louvores da igreja. Eu gosto quando a igreja canta hinos. Eu conheci um jovem que disse para mim: pastor, eu quero que os meus filhos sejam criados na igreja. A igreja é o melhor lugar do mundo para os meus filhos crescerem. Eu quero que os meus filhos ouçam a palavra de Deus. Que maravilha, minha esposa pode levar os meus filhos a hora que ela quiser para a igreja, eu não ofereço resistência. Então perguntamos para aquele homem: mas por que você não vem para Cristo? Ele disse: não, isso não é para mim, pastor. Isso não é algo que faz parte da minha realidade. Isso é bom para os meus filhos, isso é bom para minha esposa, mas para mim, pastor, eu não sou muito dado a essas questões de religião. Existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas, não é, que gostam, pessoas até que ofertam para a igreja, gostam de ajudar a igreja. Um senhor lá em Divinópolis, na minha antiga igreja, ele recebeu o pastor na casa dele e ele disse: pastor, eu quero ajudar a igreja. E ele deu um cheque para o pastor para ajudar a fazer a cobertura, porque nós estávamos construindo um templo para uma das congregações da igreja, não é? Naquela época eu era o coordenador das congregações, e a igreja, minha antiga igreja, estava construindo um templo para a congregação, uma das congregações da igreja. E aquele senhor disse para ele: pastor, eu não sou crente, eu não vou na igreja, mas eu vou dar uma oferta de R$5.000 para a congregação. Tudo bem, mas falta uma coisa. Boas intenções não são bastante. Eu me lembro de uma história na Bíblia que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 7. Havia um jovem chamado Uzá, o nome dele é esse mesmo, Uzá, era o nome daquele jovem. E a Bíblia diz que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por muitos anos, e Davi, depois que ele apoderou-se do reino, depois que ele foi então colocado no reino, depois da morte de Saul, ele conquistou Jerusalém, e ele quis levar a arca de Deus, tirar a arca de Deus da casa de Obed-edom para o tabernáculo em Jerusalém. Davi então foi com toda uma comitiva na casa de Obed-edom, fizeram um carro de boi novinho, um carro de boi no qual ainda não havia sido colocado nenhum objeto, e pegaram aquele carro de boi e amarraram no boi, colocaram no boi e colocaram a arca da aliança em cima do carro do boi. E então soltaram aquele carro, e o carro começou a ir para Jerusalém, e a comitiva cantando louvores a Deus, e atrás os levitas e Uzá observando a arca. Meus irmãos, é óbvio que a arca ia balançar. E não deu outra. A arca balançou, e Uzá
todo cheio de boas intenções, todo cheio de zelo, ele colocou a mão na arca da aliança para segurá-la, e a Bíblia diz que ele morreu imediatamente. Ele teve boas intenções? Teve, mas boas intenções não são o bastante. Por quê? Porque a arca da aliança não deveria nunca ser colocada num carro de boi. A arca da aliança era para ser levada pelos levitas, e esses levitas precisavam pegar nos varais que eram colocados na arca. Ninguém podia colocar a mão na arca. Ele teve boas intenções, mas ele morreu. Quantas pessoas estão morrendo porque estão cheias de boas intenções? Meu amigo visitante, você que está aqui nesta noite, você está com boas intenções, eu sei disso, mas você precisa de algo mais, falta algo. Boas intenções não são bastante. Não adianta você ser bem intencionado. Não adianta você gostar da igreja. Não adianta você admirar Jesus Cristo. Não adianta você gostar dos membros da igreja. Você precisa ir até Cristo. Você precisa abrir o seu coração para Cristo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9 e 10. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A palavra de Deus nos diz uma verdade aqui nesse texto. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não tomar essa atitude, confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, abrir o seu coração para Jesus, você será condenado. Não haverá salvação para você. Veja só o que nos diz primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós acabamos de ver que você confessa com seus lábios, porque o seu coração crê. Não é simplesmente dizer Jesus é o Filho de Deus, é confessar, é crer. Você já crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você já entregou a sua vida para Jesus, ou você está cheio de boas intenções? Aquele jovem chega diante de Jesus e diz, bom mestre. Mas por que foi que ele disse bom mestre? Ele reconheceu que Jesus era Deus? Provavelmente não. Ele disse aquilo para poder fazer uma média com Jesus. Ele queria, de alguma maneira, agradar Jesus antes de apresentar a sua dúvida. Mas eu aprendo mais uma verdade nesse texto. Isso aqui é muito importante. Preste atenção. Esforço pessoal não é o bastante. Esforço pessoal não é o bastante. A parte B do versículo 18, de Lucas 18, a parte B diz assim, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse é o equívoco de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que vão conseguir a vida eterna porque são boazinhas, porque fazem o bem, porque ajudam o próximo, porque fazem caridade. É um erro achar que a salvação é uma moeda de troca, pois não é. Você não será salvo porque você é bom. E eu quero dizer algo para você, no qual eu me incluo. Nós não somos bons. Não somos. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. A palavra de Deus nos diz, não é? Que não há homem que não peque. O Salmo 14 e o Salmo 53, o início deles é o mesmo, é idêntico. E a palavra de Deus diz que Deus olhou do céu aqui na terra para ver se ele encontrava alguém que fizesse o bem. E sabe qual é a resposta? Não há um justo, nenhum sequer. Eu posso ser bom para o Juninho. Eu posso ser bom para a Valéria.
Eles podem ser bons para mim, mas o padrão de bondade de Deus é diferente do meu. Deus é exigente. E o meu preço, o seu preço, não se paga com caridade ou boas obras. O nosso preço é pago com sangue. Você vale muito, meu irmão. Você acha que vale pouco? Você vale muito. Amigo visitante, deixa eu dizer algo para você, você que ainda não teve essa experiência com Cristo, você vale muito. Não há nada no universo que valha o que você vale. Apenas uma coisa: o sangue de um cordeiro imaculado que foi derramado na cruz por você. Por isso que se você olha para a cruz e reconhece que aquele sacrifício na cruz foi por você, e você crê em Jesus Cristo, naquele instante você é perdoado de todos os seus pecados, você se torna um filho de Deus, e o céu é aberto para você. Mas enquanto continuarmos olhando para nós mesmos, para aquilo que fazemos, para o nosso esforço pessoal, continuaremos perdidos. Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 7. Veja só, 4 a 7, Filipenses 3, 4 a 7. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 4 a 7. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Paulo tinha todos os motivos do mundo para se considerar uma pessoa salva. Eu fui zeloso, eu fui uma pessoa tremendamente responsável no tocante às questões religiosas, mas eu entendi o seguinte: nada disso vale aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Ninguém é bom, não há bondade suficiente para nos levar até Deus. Veja só o que nos diz Lucas, não é? Lucas, no capítulo 18 ainda, versículos 9 a 14. Voltemos para Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Não confie em você. Esforço pessoal não é o bastante. E agora eu termino dizendo para você: boas obras não são o bastante. Versículo 20 e 21 de Lucas 18. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Agora olhe Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu não estou dizendo que você tem que ser mau, eu não estou dizendo que você não pode fazer o bem para o seu próximo, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que quando você crê em Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração e Ele leva você à prática das boas obras. Ele leva você a entender a necessidade de ajudar o seu próximo. Não é por elogios ou por palavras lisonjeiras que você faz isso. Você faz isso porque você sente vontade de fazer. Você sente um desejo no seu coração de fazer isso. Esse é o verdadeiro sentido das obras. Por isso, quando alguém diz, eu creio em Cristo, nós observamos as obras dessa pessoa. Não porque as obras o levam à salvação, mas porque ele diz ser salvo, então vamos observar o que ele diz, o que ele fala, a maneira como se comporta. Vamos observar se ele vive de maneira tal que sua vida seja coerente com a proposta da fé. É por isso que você faz o bem para as pessoas. Por quê? Porque você sente vontade de fazer. Quando você faz o bem esperando algo em troca, não é o Espírito Santo que está proporcionando isso. Você faz porque você quer fazer. Você estende a mão porque você quer estender. Você ajuda porque você quer ajudar. Agostinho de Hipona, não é? Tem uma frase que os irmãos vão mostrar para vocês agora. Olha só a frase que ele diz. Pode mostrar a frase para nós, irmãos? A graça não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Conta-se uma história de um equilibrista. Um equilibrista que atravessou as cataratas do Niágara de um lado para o outro, numa corda bamba, né, num cabo de aço, não é? E ele, sabe, Marcos, se equilibrando assim, ele atravessou de um lado para o outro, e uma multidão observava aquele homem. Uma multidão. Observando a coragem daquele homem, a perícia daquele homem. Ele atravessou, não sei quantos metros, mas ele atravessou. Lá embaixo, aquele turbilhão de água feroz. E ele atravessou de um lado para o outro. Todo mundo começou a aplaudir aquele homem. Todo mundo começou a bater palma. Viva! Viva! É o maior! É o maior! E ele então pulou a grade de proteção e disse assim para um senhor que estava batendo palma para ele. Um senhor que estava, não é, feliz, admirando a coragem dele. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor acredita que eu posso levar alguém comigo do outro lado? E aquele homem, claro que pode, você é muito capaz. Rapaz, você é muito corajoso. Você pode. Aí aquele homem disse assim, então venha comigo. Não, eu não. Eu não. Não. Mas o senhor não disse que eu sou capaz? Não. Você mas... Tinha um senhor do lado dele, feito assim. Aí ele, sim, eu tenho coragem de ir com você. O senhor tem coragem de ir comigo? Tenho. No meu pescoço? Tenho. Então venha. Ele foi lá, pegou o relógio, entregou para a esposa, tirou alguns documentos, sabe-se lá, não é? Tirou alguns documentos. E subiu no pescoço dele, Fernando. E ele foi. E aquele homem corajoso no pescoço do equilibrista. E ele levou o homem do outro lado. E conseguiu. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo visitante. Jesus Cristo está aqui nesta noite. E Ele está estendendo a mão para você. E nós pregamos hoje de manhã, e eu vou falar de novo. Ele quer atravessar com você essa vida. Não sei quanto tempo durará a sua travessia. Não sei quanto tempo durará a minha. Mas há 28 anos atrás eu estendi a minha mão para Jesus. E Ele tem me levado nos seus braços. Tem me dado segurança. E eu sei que eu vou chegar lá. E você também vai.
se você confiar nele, porque Jesus não escorrega, ele não perde o equilíbrio, ele não perde o controle. Se ele disse que vai te levar do outro lado, ele leva. Ele quer ser o seu Senhor nesta noite. Tem muita gente que acha Jesus bonito, Jesus é bacana, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Com todo respeito aqui, eu não quero questionar a sua fé, respeito a sua fé. Alguns têm um retrato de Jesus na parede, outros têm um adesivo pregado num carro, tem aqueles que têm o nome de Jesus tatuado num braço, tem aqueles que têm um pingente no peito, tem aqueles, não é, que escreveram Jesus no seu quarto, tem aqueles que gostam de falar de Jesus, Jesus tem N pessoas com alguma impressão acerca dele. Mas isso não é o bastante. Você precisa entregar o seu coração para ele, para que essa travessia comece, para que você possa realmente contar com a presença dele na sua vida. Não é o bastante. Não adianta você simplesmente ser uma pessoa religiosa, uma pessoa voltada para as coisas espirituais. Não adianta. Você pode fazer tudo isso, mas se você ainda não tiver tido um encontro com Jesus, se você ainda não se encontrou com Jesus, e quando eu digo isso, eu digo do fundo do meu coração, Jesus é real, ele não é uma invenção, ele não é um vulto que surgiu na história, ele não é alguém que surgiu com uma ideologia e pagou com a vida por isso. A morte de Jesus não foi um acidente, ele não foi assassinado, ele não foi perseguido pelos seus inimigos e numa traição de um dos seus discípulos, como aconteceu, não é? Com grandes vultos da nossa pátria, ele foi pego pelos seus inimigos e foi levado à cruz. Não! Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu mediante os propósitos de Deus para a sua vida. E ele está aqui nesta noite, real. Você pode senti-lo. Você pode sentir a presença dele hoje, essa paz que você tanto procura, essa alegria que você tanto procura, essa certeza de vida eterna que você tanto procura. Você pode encontrar hoje, se você abrir o seu coração, se você estender a mão e se você convidar Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Mas eu não posso decidir isso por você, é você que precisa decidir. Então a pergunta que eu quero fazer para você agora, estamos chegando ao final do nosso culto, a pergunta que eu quero fazer para você agora é uma pergunta que pode mudar radicalmente a sua vida. É uma pergunta que pode colocar a sua vida numa direção diferente. Você entrega o seu coração a Jesus Cristo hoje? Você quer iniciar essa travessia com Cristo hoje? Você entende pelo Espírito de Deus, você compreende pelo Espírito de Deus, nesta noite, que boas intenções não são bastante? Pastor, eu estou cheio de boas intenções, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não adianta, entregue-se a Cristo primeiro. Um dia um jovem chegou diante de mim e disse assim: eu vou lá na sua igreja e eu vou entregar o dízimo lá na sua igreja. Eu falei assim: antes de entregar o dízimo na minha igreja, entregue seu coração para Jesus. Se você não estiver disposto a entregar o seu coração para Jesus, guarde seu dinheiro, por favor. Porque no seu envelope, que você coloca no gasofilácio, que é uma decisão sua, ninguém está te pedindo isso, no seu envelope precisa estar o seu coração. Você gostaria de ter um encontro com Cristo hoje? Eu estou falando sério, minha vida mudou radicalmente. Eu era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Eu era uma pessoa que estava indo para o inferno. Eu era uma pessoa que estava fadada ao fracasso. E quando eu falo fracasso, eu não falo financeiro, eu não falo monetário. O meu fracasso era moral, espiritual. Mas Jesus Cristo foi apresentado para mim e eu pude perceber que eu acreditava apenas numa história acerca de Jesus. Mas quando eu conheci o Jesus da história, a minha vida passou por uma metamorfose total. Eu não estou dizendo para você que eu não tenho problemas.
Eu não estou dizendo para você que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho lutas, que eu não tenho desafios. Mas eu estou dizendo para você que eu tenho esperança, Nídia. Eu olho para mim e olho para frente, e quando se fizer chamada, eu tenho a certeza de que eu vou estar lá. Não porque eu mereço, não porque eu sou melhor do que você, mas porque Jesus Cristo me salvou. Ele deu a vida por mim. Eu creio nele. Eu me entreguei a ele. Você gostaria de ter essa experiência nesta noite? Mudar a sua vida? Encontrar uma nova razão de viver? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Alguém, que Deus abençoe você, minha jovem. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a senhora também, que acabou de levantar a mão. 2 pessoas. Deus abençoe vocês 2. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Há uma 5ª pessoa que gostaria. Deus abençoe o Senhor. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém que gostaria? Senhor, eu quero atravessar com o Senhor. Eu confio no Senhor. Que Deus te abençoe, meu jovem. Já vi você com a sua mão levantada. 6 vidas que dizem sim para Jesus. Há mais alguém entre nós? Levante sua mão, eu quero orar por você. Lá atrás, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Quem mais levantou a mão? Eu não vi. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Muito obrigado por aqueles que estão reafirmando o seu compromisso com Cristo. Muito obrigado por aqueles que estão entendendo que precisam iniciar uma travessia hoje. Ó Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós louvamos o seu nome por isso. Muito obrigado porque o Senhor está presente entre nós. Muito obrigado por essas vidas preciosas que levantaram as mãos. Toda honra e toda glória sejam dados ao teu santo e bendito nome. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.